Olá, hoje iremos falar sobre a demonologia, que é o estudo dos demônios, ou estudo sobre demônios. A demonologia, originada nos textos bíblicos, o estudo sistemático dos demônios, ou a demonologia, começou com os estudiosos cristãos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a demonologia não significa ou representa qualquer tipo de culto aos demônios, ou adoração, como você preferir falar, mas sim uma investigação e descrição de suas características. Um demônio, por sua vez, é um anjo que se rebelou contra Deus e passou a agir pela perdição da humanidade. Isso significa que todo demônio já foi um anjo. Essa conceituação, que foi absorvida pelo cristianismo, pois muito antes da Igreja Católica, é o termo que referia-se a um gênio inspirador dos indivíduos para o bem e para o mal. No contexto do cristianismo, foram publicadas várias obras que funcionavam como catálogos para tentar definir a hierarquia e as características dos demônios e de outros espíritos malignos. Entre as obras mais conhecidas estão Malleus Maleficarum e a Demonolatria e Compendium Maleficarum. A primeira delas é a mais famosa, por ter sido considerada um livro proibido no cristianismo. Só que há uma diferença muito grande em descrever os demônios e a hierarquia entre eles, tal como a angelologia faz com os anjos, e publicar instruções como de como convocar demônios e submetê-los a vontades próprias. Livros assim são chamados de grimórios e descrevem conhecimentos mágicos listando anjos e demônios, com a orientação de como efetuar feitiços e comandar entidades sobrenaturais, como fantasmas, aparições, entre outros. Entre as religiões, a concepção sobre demônios é diversa. No islamismo, o demônio não é um anjo e também não necessariamente mau, possui mesmo livre-arbítrio que os humanos. A contraposição do bem e o mal é uma das características do cristianismo, fator que também é presente para os judeus. O islamismo até considera forças adversárias a Alá, porém elas são de menor expressão. Enquanto isso, o cristianismo considera a existência de dois reinos, a de Deus e a de Satã, um embate constante entre o bem e o mal. Para os budistas, existe também o inferno, que é povoado por vários demônios que tentam os mortais a cometerem atos de pecado. O líder desses demônios é denominado Mara. Já o hinduísmo, religião com enorme quantidade de deuses, possui também os antagonistas, ou seja, a existência de adversários que estão em constante disputa contra alguns deuses. Os demônios são anjos caídos que foram banidos da presença de Deus e desde então vivem em exílio, afastados do reino celestial de Deus, o que todos nós conhecemos como céu, onde vão os bonzinhos, segundo o cristianismo. Habitando tanto neste mundo, o mundo terreno, assim como no mundo dos mortos, ou mais conhecido inferno, ou seja, o local para onde as almas dos humanos vão depois da morte, para encontrar o seu repouso eterno. O inferno trata-se de um mundo onde habitam a alma de todos os mortos, e não de um local de condenação, ou pelo menos não inteiramente, é claro. Nesse local, quem é condenável será purificado, e quem não viverá pacificamente e em liberdade. Por isso, essa noção corresponde. Outra confusão que a teologia cristã gerou foi o erro de identidade entre Lúcifer e Satã, confundindo os dois com a mesma pessoa, uma vez que não se tratam da mesma identidade, e nem entidade, é claro. Na verdade, Lúcifer era um querubim gerado da própria mão de Deus no primeiro dia da criação, e era por isso cheio de luz. Daí advém o seu nome, Lúcifer, que significa portador da luz, ou luz. O significado do portador da luz, eu acredito que seria Deus, o seu pai. Conforme descrito no livro de Ezequiel, Lúcifer desejou ser igual ao seu próprio pai e por isso acabou banido da presença de Deus e exilado do reino de Deus. Por essa rebelião, o filho celestial e primogênio de Deus, Lúcifer, pagou com a sua queda para este mundo. Sobre este momento, assim está escrito no livro do Apocalipse, e que sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Lúcifer, o seu exército, cerca de 1/3 dos anjos do céu,
perderam a guerra contra as forças de Deus, sendo que Lúcifer e seus anjos caídos passou desde então a habitar o nosso mundo físico, no qual é príncipe. O diabo, ou Lúcifer, na mitologia grega, era visto como rei Hades, o deus do mundo dos mortos. Para entrar na morada de Hades, era preciso passar por um mítico cão demoníaco de 3 cabeças, chamado Cérbero. De acordo com a tradição islâmica, Lúcifer revoltou-se contra Deus, não por desejar apropriadamente ascender o lugar do Criador, mas antes por orgulho, ou seja, por ter se recusado a ajoelhar diante de Adão. Assim está escrito. De acordo, e quando dissemos aos anjos, postrai-vos diante de Adão, eles postraram-se, excepto Lúcifer, Iblis, que se recusou cheio de orgulho e se juntou aos ímpios. Ao Corão. Deus perguntou: que te impede de que te prostres quando te mando? Lúcifer respondeu: eu sou melhor do que ele. Criaste-me do fogo e a ele criaste do barro. Deus disse: desce do paraíso, pois não é próprio que te enchas de orgulho nele. Sai, tu estás entre os desprezados. Alcorão. Então, o que acharam do nosso primeiro episódio de demonologia? Foi mais para falar sobre o que é a demonologia e algumas coisas que estão na Bíblia e que estudiosos sobre o assunto falaram e estudaram. Lembrando que a demonologia não está aqui para ofender e criticar nenhum tipo de religião, pois eu estou aqui para te dar conhecimento e compartilhar um pouco de tudo que sei. Deixe aquele like e aquele favorito e compartilhe esse vídeo, que isso ajudaria muito.